Olá, de volta aqui ao nosso giro pelo esporte amador do Vale do Taquari. Eu, Jôson Pereira e Zic Nights, que vamos trazer para você a partir de agora aqui nas nossas plataformas. Já convidando você a se inscrever no nosso canal, @AHoraEsportes aqui no YouTube. Deixa teu like nesse vídeo, porque em nome de Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 120 anos, o seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Loja Sertel. Campanha Sorte é Ser Sertel. Concorra a um Fiat Pulse e uma moto Honda CG 0 km na compra dos produtos e serviços da Sertel. E ainda, 5 sorteios de R$ 15.000 em produtos. Betiolo Imóveis. Pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo Imóveis é referência no Vale do Taquari. Brasrede, mais que internet. Eminer Saúde Inteligente, a clínica do Dr. Bruno Fira. Acompanhamento médico estruturado e individualizado para a sua saúde. Também Girando Sol, participe da promoção Girando Sol na sua casa. Univale, sede de atender bem. E Dirsman, pensar na família sempre vai ser o melhor plano. Vamos atualizar para você aquele giro sobre tudo que rolou de bola neste fim de semana no esporte amador. E não foi pouca coisa, Zic. 55 jogos, Jôson. Rolou. 55 jogos nós tivemos aí pelas competições esportivas. Isso que nós não tivemos rodada do Campeonato Municipal de Cruzeiro do Sul. Eu ia dizer que mais um que estreou na outra semana. Exato, e alguns campeonatos já estão na sua reta decisiva, então diminuíram a carga de jogos. Mas antes de nós falarmos sobre o mata-mata, eu quero começar hoje por Estrela, jogo no qual ontem tu esteve na reportagem, eu estive aqui no plantão. E por que eu começo por Estrela? Porque me chamou a atenção, eu tento me apegar a uns pequenos detalhes que acontecem nas partidas. E uma frase que chamou a atenção ontem foi a frase que o Nico disse sobre a conjuntura do Municipal de Estrela. E isso se reflete não somente em Estrela, se reflete em outros lugares e em lugares que não aconteceram no Campeonato Municipal, que é o caso de Travesseiro. Porque Travesseiro eu sei porque eu estive presente, eu estava ajudando um clube a montar o seu elenco e no final, por mesquinharias, eu acho que essa é a palavra certa, não saiu a competição. O que é essas mesquinharias? Se eu não posso, não vai sair, eu fico fora do campeonato. E em Estrela não, tem que dar os parabéns para o Nico, para toda a diretoria do Delfinense, porque realmente, no papel, o time do Delfinense é um time um pouco abaixo do que os demais clubes, principalmente ontem comparado ao Aimoré. O Aimoré desfalcado, cheio de desfalque. Contou 5 titulares ali, o Pirulin contou no começo da partida, assim, só de cabeça, entre os que estavam chegando e os que ele sabia que já não viriam. O Alto da Bronzeac jogou antes, o União que jogou na outra partida. Então, citei 3 equipes aqui, fora outras equipes que também têm altos investimentos. E o Nico vai lá, não, vamos participar. Então, isso é bacana também em Estrela e tomara que isso não se perca. Acredito que, sim, há um trabalho a ser feito já esse ano, pensando no pro próximo ano, e é um trabalho que, Dumbo, vai dar um ônus político. Tem que ser feita uma seleção para ontem. Tem que ser feito algo para que aquela panela... Sempre dizem, né, que a panela só é boa para quando tu tá dentro, quando tá fora tu reclama da panela. Mas eu não sou contra a panela. Não é esse o ponto. Em municipais, a panela não pode existir. Essa panela tem que ser desfeita. Para quê? Ontem gostei, Paulinho Araújo jogando Delfinense. Paulinho estava no Delfinense, Paulinho que a gente já viu jogando no Aimoré, já viu jogando em outro, estava no Delfinense ontem. Então, é um exemplo de que outros jogadores de gabarito na cidade possam atuar em outros clubes também, para o quê? Deixar o campeonato mais parelho, que é o caso de Encantado. Sim. Encantado é a prova disso. Navegantes, campeão no ano passado, eliminado nesse ano na primeira fase. Primeira fase. O União Barrense, campeão de 2024, foi eliminado na primeira fase do ano passado. Por quê? Por conta eles conseguiram equalizar o campeonato de Encantado. E o Vale para Estrela. Separa os boleiros. Faz um sorteio, joga eles, obriguem eles a jogarem nos clubes das comunidades do interior. Vai ajudar. O obriguem aqui que o Zic se refere, obviamente não tô ajudando como tradutor nem nada, mas é um conceito que a gente já debateu em outros momentos, até fora do ar, é de que como faz Arroio do Meio. Tem a seleção nivelada, ó, esse pacote de jogadores aqui tá na A, esse daqui na seleção ouro, na prata e na bronze. De cada um dos times do campeonato pode pegar um jogador de cada do ouro, 2 jogadores da prata, 3 jogadores da bronze, complementa com os de fora. É um mecanismo que vai haver argumentos, não é perfeito, não é.
mas ele mitiga a possibilidade de, daqui a pouco, como disse o Zic, e vamos usar os termos que a galera da bola usa, de fechar uma panela. E, obviamente, que fica disparo o campeonato, fica disparelho, porque uma vez que tu tem grandes estrelas todas reunidas, e eu não estou dizendo que não possam jogar juntos, não é essa a questão. Eu acho que também há de se entender que muitos jogadores, especialmente eu sei que em estrela, não é pelo dinheiro. É pela amizade. Pela amizade mesmo. Muitos jogadores se reúnem pela amizade para jogar, e eu não tô achando isso é parte da essência do futebol amador. É um grupo de amigos que amam o esporte que se junta. Claro que tem que se entender também que muitas vezes estes atletas são vítimas do seu próprio talento, do seu próprio sucesso, quando eles começam a distanciar muito. A gente vai trazer os resultados na sequência, mas acho que só para fechar esse conceito, é uma possibilidade que se apresenta e muitos municípios estão se utilizando de um mecanismo ou de seleção ou de sorteio de atletas, em alguns casos, para tentar deixar o campeonato municipal mais equilibrado e, com isso, mais atrativo, para que esses jogadores possam, daqui a pouco, ao nivelar melhor o campeonato, termos competições. Por exemplo, ontem o Nico, o Vanderlei Gregório, falou que o Aimoré mereceu vencer pelo que apresentou em campo e tudo mais, e ele também tinha alguns desfalques ali, jogadores importantes que optaram por outros municípios, porque a gente vai passar o panorama para você na sequência. Às vezes tem uma fase mais quente lá num outro município que está fechado também, mas é preciso buscar soluções. Eu acredito que essas iniciativas, como Arroio do Meio, me corrija se eu estiver errado, mas a Brescia, Encantado, Nova Brescia também. Nova Brescia também, essa seleção de jogadores é uma possibilidade de equilibrar melhor o campeonato. Se o campeonato ficar mais equilibrado, todo mundo ganha, vai ser um campeonato mais disputado, mais competitivo, com maior atração, então certamente é uma questão a ser observada em Estrela para o próximo ano. Mas uma tarde de bons jogos, ontem em Estrela a gente acompanhou tanto o Geraldense contra o Alto da Bronze A, o Alto da Bronze A veio praticamente completo, 4-1, se eu não me engano. 4-1 foi o resultado. Mas vamos aos resultados. Destaque pro gol. Destaque até a jogada. Eles compartilharam esse vídeo no Instagram. Junico dá uma assistência. Legal ver o Junico de volta, Sim. inclusive, jogando, porque o Junico ficou um bom período afastado. O Junico, para quem não conhece, é o Jonatas Rotter. Ele ficou um bom tempo afastado, tá retornando aos gramados, e ontem ele deu uma assistência primorosa pro filho do Cristiano, que fez o primeiro gol dele, eu acho, ontem, porque a comemoração, Sim. Eu vi um vídeo depois, fizeram um corredor polonês para encher ele de cascudo também, quando ele fez o gol. Vitória por 4-1 do Alto da Bronze A. O Aimoré, então, venceu o Delfinense por 3-0. União e Atlântico empataram 2-2, e o São Luís venceu o Amigos do Sul por 3-2. Dito isso, passaram-se 4 rodadas, tá? Sabe quem é o líder do campeonato? Não é nenhum dos times que a gente está dizendo que são os boleiros, que tem a boleirada. Tem boleirada. Alto da Bronze B e São Luís dividem a liderança com 9 pontos somados em 4 jogos disputados. O São Luís, que veio correndo por fora, é um time que ajudou o Delfinense ano passado, é uma comunidade que se uniu ao Delfinense para montar o time do Delfinense que participou do Campeonato Regional Série B, e aliás, antes da gente fechar a Estrela, tem uma informação sobre isso, e os aspirantes foi campeão, nos titulares da Série B foi vice-campeão, foi finalista nas 2 categorias. São Luís é o Arroio do Ouro do ano passado. É o Arroio do ano passado que correu por fora e foi vice-campeão, perdendo a final pro União. Exatamente. Então, assim, e para a gente fechar sobre a questão de Estrela, ontem a gente perguntou também para o Nico sobre a questão do Delfinense, se havia ainda essa mobilização entre as comunidades de montar um time para Estrela. Conversei também com o Dumbo fora do ar, a gente conseguiu encontrar ele no pavilhão lá, o Christian Eidhoven, o Dumbo, que é o secretário de esportes, e o Dumbo já disse, olha, é muito complicado, pois este ano, ainda por uma estruturação financeira, orçamentária do município, não existe uma verba muito extensa para a secretaria dele para fazer esses investimentos. Então ele está tendo que otimizar ao máximo para os eventos esportivos do município. Esse papo veio quando eu perguntei para o Nico, eles estavam juntos, se havia possibilidade de participar um time de Estrela do Regional. O Nico até disse que não conseguiu comparecer na reunião que vocês foram na semana passada. Há o interesse, há a intenção, mas esbarra em 2 fatores primordiais, segundo me disse o Nico. O primeiro é dinheiro, é fazer a sustentabilidade do clube, poder pagar arbitragem e tudo mais. E o segundo é que, aí a questão competitiva. Ano passado se montou um time do Delfinense pensando na Série B. Esse ano não vai ter Série B. Esse ano é todo um grande campeonato equilibrado. E o Nico disse, com todas as palavras, não é um problema de fazer um time para participar, não almejando ganhar, mas para movimentar as comunidades. Mas tem esses impasses de elenco, de dinheiro para custear a participação no campeonato, então ainda é uma sombra, é uma dúvida, embora haja ainda, não está fechada a porta das comunidades se ajudarem. Aí que parte das Livata, e eu vou escrever na minha coluna de novo nesse fim de semana, que esse fim de semana não, porque não vai ter por conta do feriado de Páscoa, mas eu vou levantar esse assunto. Eles querem extinguir a Série B. A Série B do formato do ano passado ela não existiu, era um rescaldo da Série A
ali na Série B. Desculpa quem jogou a Série B ano passado, e desculpa, Nico. A Série B, ano passado, foi para times medrosos, porque era o mesmo formato da Série A. A formato da transição de competição era igual. Eu não quero dizer que eu sou o gênio da lâmpada, tô querendo fazer as coisas acontecer. Mas a Série B, como é que tem que ser feita a Série B, gente? Um quadro só. 4 equipes na mesma praça de esportes. 6 times na mesma praça de esportes. Um jogo pela manhã, almoço e 2 jogos à tarde. Essa é a Série B. Com jogadores locais. É assim que tem que ser feito. Tu diminui os custos dos times. Assim tu limita o custo base e possibilita aí que clubes que daqui a pouco não teriam dinheiro para custear no nível que a Série A está fazendo. Não da maneira que o titular aspirante. Limita, cria-se ferramentas. Não está se descartada essa Série B, tá? Essa Série B ainda eu não descarto que venha acontecer, porque já se fala nos bastidores, a gente depois continua de municipal, mas só já que a gente trouxe esse gancho do regional, que pensando em evitar atrito com o patrocinador, tem liga esportiva cogitando ela organizar a Série B do regional. Já se fala nos bastidores isso aí. Conversei com o Jair Velter, o Pive, na quarta-feira, no programa Hora Esportes, da semana passada, e ele deixou bem claro que há o interesse de clubes e o Pive vai sugerir às Livata uma parceria para ele organizar essa Série B. Talvez, quem sabe, a Série B não saia nesse formato. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, vamos seguir acompanhando nos bastidores esse assunto. Por isso que é importante quando a gente convida para você se inscrever aqui no YouTube, @HoraEsportes, mas também nos siga no Instagram, @HoraEsportes, é o mesmo nomezinho que está aqui, ó, @HoraEsportes lá no Instagram, e acesse grupohora.net.br para se manter sempre bem informado sobre essa questão. Justo. De Estrela era isso. De Estrela era isso. Volta o campeonato dia 12 de abril, tá? Pausa para Páscoa. Pausa para Páscoa. Eu vou trazendo os outros campeonatos que teve rodada e vai parar para Páscoa, para depois a gente fecha entrando no assunto campeonato que aconteceu e que já vai acontecer nesse final de semana de novo a bola. Arroio do Meio, tivemos aí a última rodada da fase classificatória. O Rui Barbosa venceu o Palmeirense por 2-0, 2 gols do Teteu. A equipe do União venceu o Cruzeiro por 2-1 e o Forquetense goleou o Esperança por 4-0. Com isso, o União e Forquetense terminaram na liderança com 13 pontos. Pelos critérios de desempates, a Liga de Futebol Amador de Arroio do Meio ainda não definiu aqui, não apresentou os cruzamentos. O Rui Barbosa terminou em terceiro e o Cruzeiro em quarto. Ou seja, depende da questão dos cruzamentos, mas União e Cruzeiro, Rui Barbosa e Forquetense devem ser esses os jogos. Primeiro jogo é o primeiro contra o quarto colocado, no dia 12. Depois, no dia 19, é o terceiro contra o quarto colocado. E assim, cada sábado vai ser cada domingo vai ser um jogo de semifinal e os aspirantes não acompanham os titulares. Nos aspirantes, quem se classificou foi a equipe do Esperança, a equipe do Palmeirense, do Cruzeiro de linha 32 e do Forquetense. Rui Barbosa, um dos maiores campeões do municipal de aspirante, eliminado na fase classificatória. Competição retorna dia 12. Copa Vale do Sampaio, e aqui vai um abraço de largada, Joilson. Eu aprendi uma, que tu tem que ter o teu amuleto da sorte, tá? E o Duvidosa tem esse jogador. Quem é? O Duvidosa tem um jogador o Duvidosa tem 2 vitórias no campeonato. Sim. Esse jogador só foi nesses 2 jogos. Ele marcou gol nos 2 partidas e as 2 vezes o Duvidosa saiu com a vitória, que é o Dudu Luft. Eduardo Luft, lá de Venâncio Aires. E na primeira rodada que a gente fez o jogo de lá, ele estava lesionado. Ele estava lesionado, não foi. Aí tinha o chá de fralda dele na semana, então a lesão dele foi um pouquinho mais forte. Perdeu por 6-0. Na rodada seguinte, contra o Deodoro, ele foi ganhar 3-2, o gol da vitória foi dele. E depois ele ficou ausente nos últimos jogos. O Duvidosa perdeu para a ERT de 5-0, perdeu para a Suécia de 3-0. Ele disse: não, agora eu tenho que voltar para campo. Foi para o campo, venceram 15 de novembro de sério por 2-0. Ele marcou o primeiro gol do jogo. Então, ou seja, 6 pontos para o Duvidosa, 2 gols do Dudu. Dudu, que ele tem uma camiseta, Joilson, que ele tem que trocar. Ele tem uma camiseta escrito pai, vereador e advogado. Tá faltando uma frase. E artilheiro. Tá faltando essa frase aí. Vai ter que atualizar a camiseta, Dudu. Os outros resultados, então, da competição: Santo Antônio 3, a Suécia 2, Deodoro 4, a ERT 1, folga foi da Avante, volta dia 12 de abril. Campeonato Municipal de Paverama, penúltima rodada, Inter de Santa Manuela 4, Vidia Real 0, Boa Esperança 2, Guaíba 0, e o Amigos do Morro Bonito fez 4-1 no time da Vipcar. Última rodada, dia 12 de abril, na sede do Inter em Santa Manuela. Campeonato Municipal de Taquari, o Juventude ganhou mais uma, 100% de aproveitamento, 4-0 em cima do Colorado.
e o São José se recuperou da derrota sofrida na estreia, venceu o Furacão por 1-0. Próxima rodada, dia 12 de abril, teremos Colorado e São José, Juventude e Furacão. O Campeonato de Taquari que é um pouco mais enxuto em times, a gente sempre lembra, o Taquariense não vai disputar, porque já era acordado desde o ano passado que o Taquariense não disputaria, foi campeão regional no ano passado e volta para o regional desse ano, mas o municipal, o Taquariense vai usar esse período para fazer as reformas lá no Marques da Cunha. Esse aqui eu deixo para depois, que isso aqui tem novidade para essa semana, Municipal de Roca Salles. O Cruzeiro do Sul, então, volta a ter competição só dia 19 de abril, não teve rodada aí no fim de semana. Taça Intermunicipal, 3 jogos. Canabarrense fez 5-2 no 11 Amigos, lidera na categoria titular. Ouro Verde e Atlético Gaúcho empataram em 1-1. Poço das Antas, o Flamengo venceu a primeira, venceu o Poço das Antas em Poço das Antas por 3-1. Rodada para agora e volta dia 12 de abril. Eu ia te dizer, e é uma rodada isolada porque ela não teve no final de semana passada em função das festividades em Westfália, que é um dos municípios que integra Westfália, Poço das Antas e Teutônia, que disputam a taça intermunicipal, e para agora de novo. Então essa rodada foi isolada aí nesse meio dos feriados, para Páscoa, volta no próximo fim de semana. Para Páscoa. Campeonato ainda de Arroio do Meio, ainda voltando aqui a tabela de veteranos, nós tivemos aí a última rodada também. O Rui Barbosa venceu o seu compromisso contra o Cruzeiro por 1-0 e o Amigos da Picada venceu a União por 3-1. Se classificaram para a próxima fase, então, Rui Barbosa, União, também a equipe do Cruzeiro e do Forquetense. O Amigos foi eliminado da competição. Municipal de Monte Alverne, primeira rodada de semifinal. O Boa Vista ficou no 0-0 com o Saraiva. Nos titulares, no aspirante, o Monterrey venceu o Saraiva por 3-1. Agora nós temos, neste domingo, 4 de abril, categoria titular São José e Monterrey. E o São Martinho joga contra o Boa Vista, isso na categoria aspirante, isso na sede do São José, neste sábado, então, semifinal, neste sábado. Aqui já é semifinal, já é um campeonato que já transcorreu, e esse de Monte Alverne é o que traz os grandes estrelas da nossa região aqui, que disputam, que brilham o Regional Aslivar, que estão jogando, por isso que a gente tem mantido um olho atento também a esta competição. Porque nesse fim de semana, por exemplo, a final Nova Brécia, daqui a pouco a gente vai destacar, ela não vai acontecer no sábado, porque o Johnny Walker é goleiro do Monterrey. E daí a prioridade do Johnny é jogar em Monte Alverne. Com isso, a equipe do Imigrante, que é a detentora do mando de campo, disse não, no sábado nós não jogamos, queremos no domingo. Então, no domingo, e até a equipe do Botafogo não fez muita força, porque o Joãozinho Moura, seu principal jogador, está na final em progresso no sábado também à tarde. No sábado, então ganha para as duas equipes aí não jogando no sábado. Vamos lá então, vamos trazer aqui Encantado, que teve a penúltima rodada da fase classificatória. Olha só o Cruzeiro, nós transmitimos Cruzeiro e Can 0-0, né? Isso, exatamente. Aí depois o Cruzeiro não tomou mais gol no campeonato. Ganhou do Barrense por 1-0 e ontem ganhou do Nacional por 1-0. O Cruzeiro que está a um empate de se classificar para a semifinal. De lanterna, quando a gente transmitiu... Eu ia dizer isso agora. Nós começamos lá aquele jogo em condição de lanterna. O Can foi eliminado da competição previamente, acabou não conseguindo a classificação. E o Cruzeiro está a um pontinho de classificar para ver como um campeonato de tiro curto é muito dinâmico. Então, tivemos então a vitória do Cruzeiro em cima do Nacional por 1-0. O Barrense goleou o Lago Azul por 6-2. E o União de Palmas venceu o Ouro Verde por 1-0. Já estão classificados para a próxima fase Ouro Verde, Nacional e o União de Palmas. A última vaga está sendo disputada entre União Barrense, entre a equipe do Cruzeiro, ambos com 7 pontos, e a equipe do Lago Azul, que tem 4. A última rodada tem Lago Azul e Cruzeiro, confronto diretaço. Esse jogo ocorre na sede do Lambarizão, no campo do Juventude, ali no bairro Lambari, ao pé do Cristo. Esse jogo às 4 da tarde. No mesmo campo, às 2 da tarde, o União de Palmas, já classificado e líder do campeonato, joga contra o Navegantes, atual campeão e já eliminado. O Ouro Verde joga contra o Barrense, esse jogo na Vila Moça. Nacional aí folga nesta rodada, então é a situação do Campeonato Municipal de Encantado, última rodada, última vaga para ser definida quem vai para semifinal. Campeonato Municipal de Imigrante, tivemos Ecas 2, Avante também 2, o Juventude venceu o Rio Grandense por 2-1, Cruzeiro e Canarinho empataram em 2-2. A última rodada, domingo de Páscoa, em linha Imhoff, de manhã, 15 para as 10 da manhã, Cruzeiro e Juventude. Depois, às 1 hora e 45 minutos, Ecas e Canarinho, Avante contra o Rio Grandense, última rodada neste domingo. Última rodada também neste domingo de Páscoa. Última rodada, porque tô ficando louco. Última rodada não. Tô no embalo. Tô no embalo. Quarta rodada do Campeonato Municipal de Bom Retiro do Sul, no campo do Floriano, em linha Pinhal. 10 horas, a Ecoságio contra o Pinhal.
1h30, Rude-Bar contra Arcanjos. E 15 para as 4 da tarde, Floriano e Grêmio da Beira do Rio, folga do Laranjeiras. Aqui nós teremos em Matão, Boqueirão do Leão. Tivemos em Araçá o Juventude, que venceu o Internacional de Pedras Brancas por 2-1. E isso no titular. No aspirante, vitória por 3-0. O Juventude classificado para a semifinal nas duas categorias. Nós teremos aí o fechamento da 5ª rodada em Matão, neste domingo. O São José recebe o 5 de junho. Depois, nos dias 12, 19 e 26 de abril, última rodada da fase classificatória. Boqueirão do Leão é um jogo por domingo. Eu ia te dizer, a última rodada em si não coincidem sedes. É um por sede, um por domingo. E está sendo o campeonato inteiro assim. Cada domingo uma sede, um jogo só. Então, ou seja, a gente tem na tabela, para quem acompanha a gente no YouTube aqui, tá tudo rabiscado, mas é uma rodada com 3 jogos. Então, sempre 3 fins de semana diferentes. Então, fechamento da 5ª rodada agora ocorre no próximo fim de semana, domingo de Páscoa. Temos aí no Copa Serrana, tivemos a vitória do São Luís em cima da CESP por 2-1. Nós tivemos o Juventude, que venceu o River Plate por 3-0. E Santa Tecla goleou o Monterrey, venceu por 4-0. Então, Santa Tecla conquistou essa vitória. Nessa rodada de Páscoa, nós teremos apenas um jogo, que é no sábado. A equipe do Juventude recebe o São Luís em Vila Arlindo. Juventude que já foi campeão regional, categoria titular e também categoria aspirantes. Sim. Vamos lá, a gente já vai chegar nas finais aqui, porque eu quero destacar Roca Salles. Te lembra que eu deixei Roca Salles por aqui? Sim, tá no finalzinho. Daqui a pouco a gente fala Nova Brécia e Progresso, porque Roca Salles, o que acontece? Categoria veterano, nós tivemos o Toma 10, que venceu o Serrinha por 2-1 no tempo normal, levou a decisão para os pênaltis. O Juventude ganhou do Botafogo e foi para a final, venceu por 5-1. O jogo de ida da final, dia 12 de abril, mando de campo do Toma 10. Depois, no dia 19 de abril, mando de campo do Juventude. Nós temos aqui categoria titular, Campeonato Municipal de Roca Salles, que inicia também agora na categoria titular, os mesmos 4 clubes. Como o Botafogo foi o campeão, o Botafogo tem que, e recebe o jogo de abertura do Campeonato Municipal. Caso o Botafogo fosse para a final do Campeonato Municipal de Veterano, a abertura seria dos titulares seria apenas no dia 12 de abril, na sede do Botafogo. Como o Botafogo foi eliminado pela Juventude, a abertura do Campeonato Municipal de Roca Salles, categoria titular, nesta quinta-feira à noite, a partir das 19 horas, Serrinha e Toma 10. Depois, às 21 horas, Botafogo e Juventude. Esse jogo na sede do Botafogo tem iluminação, né? É um dos poucos campos que tem iluminação aqui na nossa região. Exatamente. Então, um jogo de abertura do Municipal, dia 2 de abril. Depois, a sequência do campeonato, nós teremos um jogo, o Toma 10 contra o Botafogo, na sede do Toma 10. Juventude e Serrinha na sede do Juventude. É o jogo dos titulares que antecede a final da categoria veterano. E daí depois a terceira rodada segue a partir ali do dia 20 e... Não, dia 3 de maio, porque não vai ter rodada dia 26 de abril por conta da Taça da Amizade, e no dia 10 de maio também por conta do Dia das Mães. Vamos para a reta final dos nossos campeonatos, 2 campeonatos que nós conhecemos os finalistas no fim de semana. Em Progresso, bom, ziquei o Cruzeiro de Alto Honorato. Falei que o Cruzeiro iria... Não ia lembrar disso aí, mas já que tu trouxe... Falei que o Cruzeiro iria para a final, perdão a galera aí do Cruzeiro de Alto Honorato, mas um jogo bastante disputado. O Flamengo de Xaxim venceu o Cruzeiro por 4-2 no tempo normal. Destaque para o Dentinho, autor de 3 gols. Dentinho ali foi o grande número dessa partida. E a equipe enfrentou o Gaúcho, então, nessa final. Jogo de ida, sábado, na sede do Gaúcho. Jogo da volta em Xaxim, no outro sábado. Nos veteranos, a equipe do São João até venceu o Amizade por 2-0, mas perdeu nos pênaltis por 5-4. Então, Amizade enfrenta a equipe do Flamengo de Cabeceira de Tocas na final do veterano. Dito isso, Joilson, na primeira fase, até eu quero trazer esse dado, na primeira fase, a equipe do Gaúcho enfrentou o Flamengo de Xaxim. Sabe quanto é que terminou o jogo? 6-2 para o Flamengo. Esse jogo foi disputado na sede do Flamengo em Xaxim. E na categoria veterano, esse jogo entre Amizade e Flamengo de Cabeceira de Tocas terminou 1-0 para o Flamengo de Cabeceira de Tocas no dia 31 de janeiro. Aquele jogo que eu te falei do Gaúcho, do Flamengo, foi disputado no dia 28 de dezembro do ano passado. Então, muita água já rolou em Progresso. Progresso, eu ia dizer, começou muito cedo porque tinha uma grande tendência. 21 de dezembro começou o campeonato. Exatamente, eu lembro que a gente estava encerrando o regional e já falando dessa questão que o Progresso já estava com bola rolando, já tinha antecipações.
E vamos para Nova Brécia. Eu ia dizer, temos Nova Brécia para encerrar. Isso, vamos para Nova Brécia, porque Nova Brécia conheceu os finalistas nesse fim de semana, Joilson. E nós tivemos no campo do Tiradentes no sábado a equipe do Atlético Caçadorense que venceu o Imigrante por 2-1. E esse jogo ficou marcado por dois tempos distintos. No primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Imigrante, gol marcado pelo lateral esquerdo Cleitinho, uma jogadaça do Ian Lima. No segundo tempo, o que o treinador faz? Ele tira o lateral esquerdo, o lateral direito recua o lateral esquerdo como um terceiro zagueiro e coloca mais um cara no meio. A partir disso, o Imigrante não jogou mais. Só deu a equipe do Atlético Caçadorense 2-1 e poderia ter terminado 4-5-1 para o Atlético Caçadorense se não fossem umas defesaças do Johnny. Teve uma assim, ó, plástica. Decisão foi para os pênaltis. Vitória da equipe do Imigrante por 7-6. O Cleiton Valer chutou a bola na trave e desperdiçou para a equipe do Atlético Caçadorense. O que chama atenção nos pênaltis? Duas zicadas minhas, uma que eu larguei na transmissão, falei na transmissão que geralmente o craque do jogo ele erra a cobrança. O Alan quase foi no detalhe ali, ele pegou deu uma paulada no meio, o Johnny, te digo mais, se o juiz conta certo, tá? Conta certo as passadas ali, a distância da marca da cal para a linha, ela era menor do que o tradicional, pelo menos umas 2 ou 3 passadas. Então isso favorece aos batedores e vai contra os goleiros. Se não fosse isso, o D'Artora tinha pego 3, o D'Artora espalma 3, só que a bola vai entrando pro gol. E essa do Johnny do Alan ele teria pego. E também eu brinquei que teve o atleta Elian, que ele não sabe bater pênalti. Cara, me surpreendeu. Que golaço de pênalti que ele fez. Foi lá, me contrariou, mas dito isso, Imigrante na final da categoria titular e também no aspirante. Sexta final consecutiva do Imigrante. Eu ia dizer, o Imigrante é uma figurinha carimbada, né, desse campeonato. Exato, no aspirante ele é a sexta final consecutiva, venceu 4, perdeu a última, e até eu brinquei, tem a brincadeira ali no Instagram do A Hora Esportes, onde o Puff, o ano passado, ele é a chance dele se redimir. O ano passado ele marca o gol que leva a decisão para os pênaltis. É verdade, tu lembrou isso desse campeonato. E ele chuta o pênalti para fora. E agora ontem eu falo sobre isso aí, a chance dele se redimir na competição. O Zico falou isso para ele antes da gente entrar no ar no jogo que a gente fez lá em Nova Brécia. O Zico provocou ele disso antes de entrar no ar, primeiro jogo que a gente transmitiu lá de Nova Brécia. E agora é a chance dele se redimir. E no outro jogo, na outra semifinal, a equipe do Esperança goleou então a equipe do Canarinho, venceu por 5-1 no aspirante, então está classificado. Esperança contra a equipe do Imigrante, inclusive foi o jogo que a gente transmitiu aquele dia à tarde, vitória do Esperança por 3-2. Nos titulares, o Botafogo de Jacarezinho venceu por 1-0 o Canarinho, gol do Fabrício Dutra, e com isso se classificou para a decisão. Botafogo Imigrante é a reedição da final de 2024, vencida pelo Imigrante. Na fase classificatória, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Botafogo levou a melhor e venceu o Imigrante por 2-0. Por que é bom eu ter essa tabela? Os resultados estão aqui. Eu ia dizer, tem tudo para resgatar na hora. Tem o scout de como que foi na primeira fase, então essa é a situação das competições. Então nós teremos no domingão de Páscoa, Imigrante, Progresso, Copa Serrana, Encantado, Bom Retiro do Sul. Então são e o Campeonato Nova Brécia são as 6 competições que nós teremos que não param nessa Páscoa. Para fechar de esporte amador, Joilson, nós tivemos a reunião do Regional Aslivata na última terça-feira. Acompanhada por ti lá. Foi acompanhada por lá. Cerca de 30 clubes participaram entre a categoria veterano, titular aspirante e também a categoria Master. Competição iniciando no dia 25 de julho, o feriado do dia do colono e do motorista. E na sede do Taquarense, o time ainda a ser definido na reunião que ocorre em junho, comecinho de junho tem uma reunião para definir então todos os detalhes do campeonato regional. Para mim, o destaque desse regional Aslivata fica por conta da assinatura das fichas. Que o ano passado era na palavra. Eu assino contigo e daí depois eu vou assinar com o Anderson. Esse ano não vai ser assim, tá? Esse ano, se eu sou um cara um pouquinho duvidoso, eu vou ter que entrar com o meu GovBR e fazer a assinatura digital para garantir que tu vai assinar. Bateu a ficha lá na Aslivata, 2 assinaturas, o atleta vai ter que pagar uma multa e o clube que assinou por segundo também paga uma multa. E o jogador está proibido de jogar o Regional Aslivata esse ano. Então essa é a situação do Regional. Uma das novidades para esse ano, outras delas a gente vai trazendo com detalhes
a cada programa aqui da programação. Por isso que pode parecer uma medida um pouco antipática, mas é uma medida de proteção a muitos clubes, porque a gente sabe que o mercado da bola, e a gente tem acompanhado aqui os finais de semana, conversa com um, conversa com outro. Ontem falei lá em Estrela com o Vitor Hugo Caie, que estava 12 anos sem jogar, estava 12 anos afastado dos campos. Ano passado ele disse que a pulguinha mordeu ele, queria voltar, queria voltar. Vitor Hugo Caio, para quem não conhece, está lá no @HoraEsportes do Instagram, é o Macaco, jogador lá de Estrela, que jogou pelo Delfinense, jogou muito bem, inclusive o período que teve em campo, mas já é veterano, está com 44 anos, enquanto pôde ajudou o time lá, e disse que a pulguinha mordeu mesmo, que ele quer ir para o Regional de Veteranos, está buscando um time aí, está em negociações, então... são retornos também para o futebol, e que bom que a gente pode contar essas histórias. Por isso que eu te convido mais uma vez, @HoraEsportes lá no Instagram, onde a gente tem também as principais datas. Quer saber onde é que a gente vai estar nesse final de semana? @HoraEsportes. Ao longo da semana a gente publica por lá onde é que nós vamos no final de semana. Tem boas opções, como disse o Zic aqui. A gente está viabilizando questões técnicas ainda para mobilizar essa transmissão, mas vamos ter futebol nesse fim de semana. Fique atento às nossas redes e também grupahora.net.br. Até mais! Até mais, em nome de Sicredi Integração, nossos parceiros das lojas Sertel, Betiolo Imóveis, Brasrede, Mais Que Internet, Eminer Saúde Inteligente, a clínica do Dr. Bruno Fir, também Girando Sol, Univale, sede de atender bem, e Dirsman, pensar na família sempre vai ser o melhor plano. Eu e Zic voltamos aqui na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Te inscreve no canal e vem com a gente.